A heresia de Ário foi uma heresia que deu muito trabalho à igreja e que surgiu no século IV, chamada arianismo. E por que esse nome? Esse nome dá-se porque o mentor e precursor dessa heresia se chamava Ário. Mas precisamos saber, quem foi Ário? Ário, ele nasceu no ano de 256 d.C. na Líbia e morreu em Constantinopla no ano de 336 d.C. Ele foi bispo em Alexandria, no norte do Egito, e também era um monge muito religioso. Ário, ele era um bispo bem conhecido entre as comunidades daquele lugar e era um grande pregador. Ele era muito eloquente e havia uma quantidade muito relevante de pessoas que o seguiam. Mas infelizmente, cerca do ano de 319, ele começou a pregar uma heresia que depois ficou conhecida como a heresia de Ário ou arianismo. Ali em Alexandria havia centenas de comunidades cristãs e também províncias, e ele começou a ensinar entre os povos que Cristo não partilhava da mesma substância do Pai, ou seja, ele negava a divindade de Jesus. Ele dizia que Cristo ele era a criatura mais perfeita já criada, mas que Cristo ele não era Deus. Assim também negando a Trindade, o arianismo ele nega totalmente a Trindade. Todas essas coisas que estavam sendo faladas por Ário chegou até a igreja, e nesse período da história a igreja precisou se reunir para discutir essa situação e também como resolvê-la. Assim então, no ano de 325 d.C., a igreja reuniu o seu primeiro concílio de sua história, chamado Concílio Niceno. Nome dado porque foi realizado na cidade de Niceia, que ficava bem pertinho da cidade de Constantinopla, a sede do Império Romano fundado por Constantino. Nesse concílio, autorizado pelo Papa, foram reunidos bispos da igreja para falar da questão que Ário levantou. Cristo não partilhava da mesma substância do Pai? Cristo era a criatura mais perfeita criada, mas não era criador? Cristo não era Deus? No fim do concílio, a igreja chegou à conclusão e declarou Ário como um herege, que os ensinamentos dele eram heréticos. A igreja respondeu: Jesus Cristo não é uma criatura, Cristo é Criador, Cristo é Deus, ele não teve início e também não terá fim. Nós, criaturas, fomos criados, Cristo não. Ele é o Criador, ele é. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E nesse mesmo concílio, houve também a inserção no credo niceno que dizia: Jesus Cristo é Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por que gerado e não criado? Quem é criatura é criado, não é Deus. Cristo, ele é gerado, ele existe desde sempre, desde a eternidade. Ele foi gerado no seio do Pai, mas não teve um princípio. Desde que o Pai existe, e o Pai existe desde sempre, o Cristo também existe, gerado no coração do Pai. E o credo continua: gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Quer dizer, Cristo é da mesma natureza do Pai, ele é da mesma substância e da mesma essência do Senhor, o Todo-Poderoso. Assim também a igreja foi entendendo o mistério da Trindade. O Senhor é um Deus, mas que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coisa também que o arianismo negava, a Trindade. E então a igreja, no ano de 325 d.C., lutou contra a primeira heresia trinitária, que era a heresia contra a Trindade, e lutou também contra o arianismo, que dizia que Cristo não era Deus. E então, o credo niceno constantinopolitano, como nós conhecemos até o dia de hoje,
ficou dessa forma: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.